Olá e bem-vindos a todos! Querer se destacar do resto das pessoas pode levar os arquitetos a projetar casas incríveis. Alguns edifícios que se destacam à primeira vista, como os que propomos hoje. Autênticas obras de arte que entrarão na história por sua forma. Imagine uma casa sublime e moderna que foi construída a partir de uma rocha, ou de um homem que conseguiu transformar uma antiga fábrica de cimento em uma casa quase paradisíaca. Seria quase inimaginável. No entanto, essas casas, e muitas outras, existem. Gostaria de descobrir? Então fique conosco até o fim. Estas são as casas incríveis que realmente existem. A partir de agora, é possível viver em uma casa enterrada coberta de vegetação. O fabricante americano Green Magic Homes oferece vários módulos ecológicos pré-fabricados que podem ser construídos em 3 a 10 dias, dependendo do modelo desejado. Essas casas mágicas verdes são fáceis de montar e têm uma garantia à prova d'água. Parece quase impossível, e ainda assim, essas estranhas tocas, que parecem vir diretamente do universo fantástico de Tolkien, se tornaram realidade. Resistentes ao fogo, não tóxicas e isentas de emissões. Essas casas estão disponíveis em diversos modelos, dependendo dos desejos do comprador. A estrutura pode ser coberta com frutas e legumes para criar um jardim original e animado, ou a versão deserto, coberta de areia, pedras e cactos. Além disso, tudo foi pensado para que esta casa possa ser tão moderna quanto prática. Com um sistema antibacteriano, esta casa modular possui isolamento térmico natural. Os proprietários de tais casas estarão em perfeita harmonia com a natureza. Casas de caverna, construídas em pedra natural, geralmente são obras de arte que não deixam mármore. Mas o que o arquiteto e fotógrafo Emin Kadalgaonkar imaginou como arquitetura de cavernas é ótimo. De fato, ele foi inspirado pelo sítio arqueológico de Madain Salih, na Arábia Saudita, a projetar uma casa que combinasse perfeitamente com a pedra. Este arquiteto teve como objetivo mostrar o máximo possível o contraste entre o antigo e o moderno. E ele conseguiu! No entanto, o arquiteto levou um tempo não apenas para imaginar a forma da casa, mas também para recriar a forma da rocha em detalhes. Amy explicou que as rochas de Madain Salih são muito complexas do ponto de vista visual. Portanto, cubos simples tiveram que ser usados para fazer a casa, para alcançar um melhor equilíbrio visual. No final, Amy conseguiu projetar uma casa com um design minimalista dentro de uma rocha. Embora esta casa ainda não tenha visto a luz do dia, o resultado foi realmente impressionante. Robert Koenitzny, o fundador do estúdio KWK Proms, criou um excelente trabalho arquitetônico. Localizado em Brenna, no sul da Polônia, esse incrível hexágono de concreto parece estar empoleirado na encosta de uma colina. Semelhante à Arca de Noé ou uma nave espacial, esta casa repousa apenas parcialmente no chão. É também essa particularidade que lhe confere todo o seu charme. Mas isso não é tudo. Para acentuar o lado original e escultural, tem uma ponte levadiça que permite o acesso à casa, o que é, para dizer o mínimo, muito atípico. No entanto, seu exterior parece extraordinário. O interior dessa residência é igualmente impressionante. Além disso, uma vez que as enormes aberturas que cruzam este monólito oferecem uma vista sublime da paisagem montanhosa. Você deve admitir que essa escultura arquitetônica é surpreendentemente bonita e simples. Portanto, não foi sem razão que ele recebeu o prestigiado Wallpaper Design Awards em 2017. Isso não faz você sonhar com fábrica de cimento? Bem, esse design projetado pelo arquiteto Ricardo Bofill deve realmente mudar de ideia. Quando Ricardo comprou este prédio, datado da Segunda Guerra Mundial em 1973, não parecia muita boa ideia, mas gradualmente ele a transformou em sua casa. Localizado nos arredores de Barcelona, o edifício de proporções extraordinárias tem muitas surpresas. De fato, por dentro, os grandes espaços são numerosos e criam uma sensação muito agradável de abertura. Os tetos são muito altos e, ao contrário do que se poderia esperar, os quartos são muito claros, graças às enormes janelas do edifício. Quanto ao exterior, Ricardo optou por usar uma madeira de nogueira com todos os tipos de vegetação que agora parecem criar uma espécie de armadura protetora ao redor da casa. É fácil entender por que o arquiteto escolheu essa antiga fábrica de cimento como sua casa. Jim Onan é um entusiasta da cultura egípcia, e você pode ver o porquê. Ele decidiu construir uma pirâmide de 4 metros para cultivar plantas e observar o que poderia acontecer. Ele logo percebeu que estavam crescendo 3 vezes mais rápido dentro da estrutura. Foi então que esse pai de 5 filhos decidiu construir desta vez uma réplica em miniatura da pirâmide de Gizé, que ele cobriu com ouro. Mas o que aconteceu depois foi inacreditável. Um borbulhar de água se formou e água derramou por todo o primeiro andar da pirâmide. Jim e sua esposa tiveram a ideia de drenar a água para o exterior da pirâmide, para formar um lago ao redor da casa.
No final, Jim acabou com uma casa bonita, muito moderna e cheia de fenômenos incríveis. Como esperado, esta casa única atraiu muitos visitantes, tanto que Jim Onam a transformou em um negócio turístico. Cliff Haven é uma ótima maneira de se isolar da civilização. Esta casa, no topo de uma falésia construída em meados dos anos 80, está localizada no Montezuma Canyon, em Monticello, Utah. De forma retangular, esta moradia incomum parece afundar no penhasco, pois foi construída em uma abertura natural em forma de caverna. Além dessa característica notável, esta imensa casa possui uma grande área que permite aos proprietários viver uma vida luxuosa, isolada do resto do mundo. Além disso, esta casa autossuficiente tem sua própria horta, uma vinha, painéis solares conectados a uma bateria para produzir e armazenar eletricidade e um túnel cavado para permitir a circulação natural do ar e a drenagem da água da chuva. Em conclusão, esta casa é sem dúvida uma das mais surpreendentes do mundo. Philip Wegener é um homem habilidoso e brilhante, apaixonado por arquitetura. E quando esse advogado decide construir uma cabana no seu tempo livre, ele não faz as coisas pela metade. Prova disso é a casa da Goose Creek Tower. Esta é uma cabana gigantesca perdida no Alasca. Apelidada de Casa que Toca o Céu, essa invenção engenhosa, construída no meio da natureza, é muito impressionante. De fato, a estrutura é na verdade uma coleção de casas cada vez menores, empilhadas uma contra a outra. Portanto, o acesso a esta casa de conto de fadas só é possível em um snowmobile. Conhecida mundialmente hoje, a Torre Goose Creek tem 55 metros de altura, o equivalente a 15 andares. No topo, a Casa que Toca o Céu oferece uma visão de 360 graus da floresta, a mais de 480 quilômetros de distância, de acordo com as estimativas de seu criador. A Arcup, uma startup francesa sediada em Miami, é especializada no design de casas flutuantes. Entre todas as suas criações, esta casa é sem dúvida a mais incomum. E por uma boa razão. De fato, a empresa criou uma nova geração de residências projetadas para resistir aos movimentos do mar. O arquiteto holandês Koen Onthuis conseguiu matar 2 coelhos com uma cajadada. Meia casa, meio iate. Esta pequena joia de tecnologia é ecológica. O barco é solar e elétrico, autônomo e equipado com um sistema de purificação de água da chuva. E isso não é tudo. Capaz de viajar a 13 km por hora, esta confortável casa errante de 400 metros quadrados foi projetada para resistir a um furacão de categoria 4. A única desvantagem é o preço, que tem um medidor correndo solto, 5 milhões e meio de dólares, ou a soma trivial de 4,9 milhões de euros. No entanto, esta casa, sem dúvidas, oferece aos seus proprietários um luxo extraordinário. O deserto da Califórnia tem muitos mistérios. Miragens podem parecer mais surpreendentes que as outras. Portanto, quando uma casa feita inteiramente de materiais refletivos era construída, era legítimo se perguntar se era real. E isso é. O artista americano Doug Aitken criou uma casa coberta de espelhos como parte do Deserto X, um evento que reúne cerca de 15 artistas que apresentam suas obras plásticas nessas paisagens esplêndidas. Assim, no Coachella Valley, Califórnia, em 2017, uma arquitetura foi erguida com o nome sugestivo de Miragem. Além de capturar a luz naturalmente, esta casa combina completamente com o ambiente do deserto. O artista não fez as coisas pela metade, já que o interior da casa também é revestido por grandes espelhos. Este trabalho arquitetônico é realmente impressionante. Aqui está uma casa que parece tão estonteante quanto inimaginável. Apropriadamente chamada Cliff House, esta esplêndida casa parece flutuar no ar. Com uma piscina magnífica e um design ultramoderno, esta casa pode fazer com que mais de uma pessoa sonhe. Você certamente já ouviu isso. Esta imagem praticamente deu volta ao mundo. Infelizmente, esta bela vila nunca existiu. Esta é apenas uma obra de arte digital, criada pela agência JWT como parte de uma campanha publicitária para um adesivo. Esta casa nada mais é do que um simples anúncio de Faster. De fato, os outros pôsteres dessa campanha são igualmente incríveis, mas não são reais. Dubai é hoje mundialmente conhecida por sua extravagância em termos de construções surpreendentes e originais. Prova disso é o arquipélago artificial chamado O Mundo, em sua forma, pois foi construído para ser uma representação fiel dos continentes. Este projeto, que reuniu entre 250 a 300 ilhas particulares, foi interrompido por alguns anos devido à crise financeira de 2007. Mas agora, o projeto está em ritmo acelerado, preparando-se para oferecer propriedades de sonho a muitas pessoas. Embora o projeto esteja longe de ser concluído, alguns lugares já abrigam casas incríveis. É o caso, por exemplo, deste barco semi-subverso, construída pela agência imobiliária Kleindienst.
Esta casa reservada a clientes de luxo foi batizada de Floating Seahorse. Possui um piso subaquático completo composto por um quarto com uma grande janela nas paredes, a partir da qual é possível observar o peixe. Quanto à parte imersa da casa, foi construída de acordo com um design ultramoderno. Tudo isso explica o preço caro da casa, que chega a 2,4 milhões de dólares, ou quase 2 milhões e 137 mil euros. Uau! Não é à toa que Dubai sempre nos fará sonhar. Agora é hora de nos dizer qual dessas casas é, na sua opinião, a mais incrível.